Olá, boa noite. Bem-vindos ao Girassol Jornal. Começamos com um novo olhar à situação cambial do país, marcada por um contexto de depreciação a níveis preocupantes da moeda nacional. O Kwanza, segundo consultoras internacionais, integrou a lista de moedas com menos valor em relação ao dólar. Com a ajuda de especialistas, procuramos saber a melhor saída do cenário que tornou a vida dos angolanos mais difícil nos últimos dias. O Banco Nacional de Angola apertou as regras nas operações de compra e venda de moeda estrangeira para assegurar maior transparência nas operações por parte das sociedades do setor petrolífero e diamantífero, que obrigatoriamente devem ser registradas na plataforma Bloomberg FXGO. Para especialistas, é uma medida administrativa com vista à democratização do acesso a moedas estrangeiras. O que podemos tirar de lição aí é que o BNA tenta reorganizar a venda de divisas a nível do nosso setor financeiro. Ou seja, o BNA precisa encontrar aqui formas de fazer com que os bancos comerciais tenham divisas suficientes para então os nossos grandes importadores terem capacidade para compra de produtos, principalmente da cesta básica, e alocar no nosso mercado. E com isso também aqui reduzir a pressão sobre as divisas e até alcançar, por exemplo, outros níveis de valor das divisas. Portanto, baixar aqui a questão desta alta que as divisas têm tido por via da desvalorização do Kwanza. O instrutivo do BNA sublinha que os comandos para a venda bilateral de moeda estrangeira, bem como para a realização de leilões, são para uso exclusivo do Banco Nacional de Angola, do Tesouro Nacional e de bancos comerciais. O impacto dessa medida, segundo os especialistas, dependerá da quantidade de divisas a serem disponibilizadas para o mercado angolano pelo Banco Nacional de Angola. Mais do que entrar divisas ou faltar divisas, nós precisamos, do ponto de vista produtivo, ter o que oferecer aos nossos consumidores, porque o que está a acontecer é isso. Não há entrada de divisas conforme tem sido, e como não temos produção nacional, estamos diante dessa situação. Pouco para se oferecer aos nossos consumidores, e os nossos comerciantes não têm grandes manobras para poderem importar. É que o Ministério da Indústria e Comércio, relativamente à ANIESA e os outros parceiros do seu ordenamento do comércio, têm de sentar e o mais brevemente possível tomar medidas que venham de facto mitigar a situação atual. A moeda nacional, o Kwanza, desvalorizou-se novamente na tarde desta quarta-feira para mais de 800 kwanzas por dólar. De acordo com a Bloomberg, o Kwanza está a perder pelo 9º dia consecutivo, tornando-se desde segunda-feira na segunda pior moeda a nível mundial, na comparação com o dólar. E, portanto, estamos aqui com um déficit de tesouraria entre as necessidades de pagamentos e aquilo que nós estabelecemos na receita pública de receita vinda de empréstimos no mercado nacional e também no mercado internacional ou no estrangeiro. Quanto à política cambial, mais uma vez remete-nos aqui a ideia de que precisamos encontrar formas de não dependermos exclusivamente do petróleo para que as receitas cheguem à nossa economia. E mais do que o Estado ser o principal promotor da arrecadação de receitas através das indústrias petrolíferas, o nosso setor privado precisa ir ao mercado internacional, para que não seja apenas o Estado a ser a entidade exclusiva para a arrecadação de divisas para o nosso mercado. Outros destaques na edição de quarta-feira do Girassol Jornal. Mãe detida no Zango 2 por ser a autora da morte de um dos seus 2 filhos. Mais um passo dado no caso da menina que vive desde os primeiros meses de vida com uma bala cravada na cabeça. Comuna do Ucua, na província do Bengo, e a carência em serviços sociais. Táxi em Luanda, novos dados, em meio a essa história da gasolina e dos cartões de subvenção também. A Assembleia Nacional troca de experiências face ao desafio de fiscalização de contas públicas. Situação da comunidade cabo-verdiana residente em Angola. E o desporto, com os principais assuntos que marcam o país e outros pontos do mundo. Outra vez, boa noite. No Zango 2 chega a história de homicídio
que envolve uma mãe detida por ser a autora da morte de um dos seus 2 filhos. Até o momento, a polícia investiga o que esteve na base do ocorrido. O que se sabe é que a cidadã em causa agrediu o casal de filhos, de 6 e 4 anos respectivamente, e que de seguida terá colocado num tanque de água. A menina de 4 anos ainda foi a tempo de ser socorrida, mas o rapaz não resistiu e perdeu a vida. Ela cuidava bem das suas crianças, organizava as suas crianças. E por isso é que está difícil entender o porquê que ela fez isso. 2 irmãos de 4 e 6 anos foram supostamente maltratados pela própria mãe no bairro Zango 2, em Viana, nesta segunda-feira. Amarrados os braços, os pés e o pescoço, as 2 crianças foram colocadas presumivelmente pela mãe dentro deste tanque de água de 12 mil litros, onde o pequeno Tárcio acabaria por morrer. Retiraram do tanque os vizinhos, o Tárcio, um menino de 6 anos. Como é que ele estava? Na altura ele já estava sem vida, amarrado, as pernas e as mãos com cordas de plástica de sistema de soro. Sim, as pernas, as mãos em volta do pescoço e com adesivo na boca. E tinha também um ferimento muito extenso na cabeça e com os maxilares partidos. Rosângela, a irmã mais nova de Tárcio, foi socorrida por um pedreiro que, ao perceber-se que eram 2 crianças dentro do tanque, acabou por desmaiar. Quando o vizinho, o próprio jovem que entrou para tirar a menina, tentou entrar de novo, viu que tem mais uma criança, ele próprio também desmaiou dentro do tanque. O outro vizinho entrou, foi obrigado também a entrar e retirar os 2. Quando retiraram, o espanto das pessoas foi, para além da criança, a menina de praticamente 4 anos, estava amarrada, amordaçada, mas ela já estava com pano. Teresa do Nascimento diz que a suspeita do cometimento do crime já não tinha uma boa relação com o esposo. E eu conheço ela há muito tempo e vive com o meu irmão há 12 anos. Ela era uma jovem muito possessiva, muito ciumenta. Acredito que isso está na base da causa do crime que ela cometeu. Esta senhora, vizinha do casal, descreve como foi o momento em que ajudou a menina Rosângela, que já se encontra sob os cuidados da família. Eu, com aquele trauma, peguei, perguntei-lhe, ela me dá faca, que ela disse que nessa casa não tem faca, então comecei a cortar com a boca, né? Tirei a primeira coisa, depois os dentes estavam a me doer, então tentei cortar com alguma coisa, não tinha, então comecei a puxar com as mãos, porque até os meus pulsos abriram, puxei com as mãos, consegui soltar a menina, peguei a bebê, ela estava em choque, entrei com ela lá dentro, mas a menina estava querendo receber a criança, não lhe dei. Ela disse, minha filha disse, não, tentam procurar, minha beta chorou, tentam procurar o Tárcio. De salientar que nesta altura a principal suspeita do cometimento do crime já está detida, mas o SIC continua a investigar todos os cenários possíveis que estiveram na origem do nefasto acontecimento que chocou a sociedade. Triste. E mais um passo foi dado no caso da menina que vive desde os primeiros meses com bala cravada na cabeça. Uma história que a nossa equipa acompanha ao pormenor. Trazemos hoje a confirmação de que a pequena pode ser operada e aqui mesmo no país. O momento já tem data marcada. É um sorriso de vitória, de alegria. A nossa estratégia agora é fazer uma tomografia computadorizada, que é um exame que é feito cá no Cardeal Dom Alexandre do Nascimento, com protocolo de neuronavegação. Já lá vão 11 dias desde que a pequena Francisca Kabong foi recebida pela primeira vez no complexo hospitalar Cardeal Dom Alexandre do Nascimento para uma segunda avaliação médica. A família Kabong está de volta a esta unidade hospitalar para a resposta das suas vidas. Saber se a pequena Francisca Kabong terá de viver com a bala cravada à sua cabeça há 5 anos para o resto da vida ou se será possível a sua retirada. A resposta está no consultório número 2, onde se encontra o Dr. Jamel Kitumba. Os olhos denunciavam e nem mesmo a máscara cirúrgica conseguiu esconder o sorriso de felicidade do neurocirurgião. Depois de 5 anos de angústia, eis a boa nova. Conseguimos perceber exatamente a localização do fragmento, que ele pode ser removido com segurança
É uma cirurgia que é delicada porque esse fragmento está alojado dentro do cérebro. O hospital tem alguns meios que vão facilitar fazer esse procedimento com segurança. Falo nomeadamente do microscópio cirúrgico e do neuronavegador, que nos vão guiar sem fazer incisões em locais desnecessários ou que depois obriguem a fazer maiores trajetórias dentro do cérebro. Então estamos muito tranquilos e convencidos que vamos poder ajudar aqui esta menina. Para os pais, o 28 de junho passa a ser um dia de muito significado para a família. Enquanto a vida deve-se ter esperança, e é isso que eu mantive até hoje. Feliz porque a minha bebê vai ter uma vida normal, como qualquer criança. Um dia especial. Recebi uma notícia que eu ando a aguardar, ou todos nós aguardamos há 5 anos. Havia sempre 2 possibilidades, sair ou não e no exterior. Para o sucesso que se espera no dia 14 de julho, está a ser preparada uma vasta equipa de profissionais composta por especialistas angolanos. É delicada, mas dentro daquilo que é a experiência da nossa equipa é de baixo risco. É uma cirurgia que pode demorar cerca de 1h30 ou 2 horas. De remoção de um fragmento, um projétil de arma de fogo alojado no cérebro, sim, é o primeiro que este hospital, o Cardeal Dom Alexandre do Nascimento, vai tratar. Tem outro colega especialista, neurocirurgião, Dr. Wilson. Temos também colegas em formação, a doutora Lorena, que é interna de neurocirurgia aqui do complexo hospitalar. Temos enfermeiros instrumentistas, circulantes, técnicos de anestesia. É uma equipa muito grande. Profissionais do Complexo Hospitalar de Doenças Cardiopulmonares Cardeal Dom Alexandre do Nascimento prepara-se para operar Francisca Kabong, a menina que vive com uma bala cravada na cabeça há 5 anos. Seguimos agora para a província do Bengo, onde visitamos a conhecida comuna do Ucua, que carece de serviços sociais em diversas áreas. Mas a população aponta para mais escolas, pois sente falta, postos de saúde e dificuldades no acesso à água potável. A província do Bengo possui uma população estimada em cerca de 479.936 habitantes. Apesar do crescimento socioeconômico que se verifica quer na sede provincial como nos demais municípios com a implementação dos projetos do PIM, a população da comuna do Ucua, município do Dande, continua a defender a implementação de mais projetos sociais, como a construção de escolas e postos de saúde. Nós vivemos simplesmente, não temos nada. Temos hospital. E os enfermeiros têm vontade de trabalhar, mas a falta de medicamento, o coitado da enfermeira pode fazer de tudo um pouco. Se for uma criança ou um mais velho no hospital, quem que lhe dar uma transferência, lhe leva para Cachito. E com aquela doença, se a bebê não aguentar no caminho, morre. Morre mesmo, a falta de medicamento, o hospital está em branco. E a juventude, e nos falta muita coisa. Mesmo aí a escola daqui, a nível daqui é muito baixo. Nos falta uma acadêmica muito alta. Não temos a 11ª, nem a 11ª. Só aqui, a classe que está aqui é só a 9ª ou a 10ª, último. Daqui, para continuar a estudar, tem que se deslocar. Daqui ao Bengo ou ao Panguluquene. Entre os principais projetos desenvolvidos nos últimos anos, o destaque recai para o projeto de infraestruturas integradas de Cachito, iniciado em 2014 no âmbito dos projetos de investimentos públicos e, nesta altura, estão enquadrados no PIM. A população desta zona pede por luz elétrica e um fontenário, pois nesta altura consome água imprópria à saúde. Na parte de água, nós bebemos água parado. Nós não temos condições de água. E também a água que nós bebemos, a água está mesmo mal, é bem castanha. E também não temos luz, só as crianças para estudar numa escola, numa sala. Fazem 2 turnos. Às vezes as crianças se rendem, outras crianças ficam em casa para estudar no outro dia mais. O governo da província do Bengo tem conhecimento destes problemas e diz trabalhar com a administração local para resolver tais dificuldades. Já orientamos as administrações para, de facto, no âmbito dos conselhos de auscultação da comunidade, identificarem exatamente quais são os projetos prioritários. É evidente que o dinheiro não é elástico, não chega para tudo, mas se tiverem 5 prioridades e dessas prioridades puderem escolher 3,
eles é que vão dizer o que mais falta vai fazer à comunidade. E então são esses problemas que nós vamos atacar, nomeadamente em relação às escolas, em relação a postos médicos, em relação à terraplanagem para as vias de comunicação e também de outras infraestruturas para apoio à criança e também de apoio à juventude. E sobre o táxi em Luanda, temos novos dados em meio à história da gasolina e dos cartões de subvenção. São relatos de aproveitamento por parte de alguns taxistas que optaram por rotas curtas. Em determinados horários, os munícipes pedem o reforço de autocarros públicos na via. Não tem sido fácil viajar de autocarros. As longas filas, os empurrões e corridas demonstram as dificuldades diárias de muitos cidadãos em Luanda. Na paragem do Benfica, na Via Expressa, sentido Zango, os passageiros dizem correr sérios riscos de vida, atendendo ao horário que saem de casa e o desconforto durante a viagem. Depende pela hora que a pessoa chega na paragem. 5h30. Atualmente, muito lotado mesmo. Aí já não se fala mais. É muito empurrão mesmo para conseguir lugar, entrar no autocarro. Os motoristas demoram muito na paragem. Quando carregam, eles carregam por exagero. Porque quando estão sentados, tudo bem, mas quando estão sentados e de pé, tem sido muito cheio mesmo. Eles exageram ao carregar. Às vezes você pede, quer ficar, mas se fazem ultrapassar, mais uma outra viagem para caminhar. No desvio do Zango, os cidadãos afirmam ficar 2 a 3 horas à espera dos autocarros e sugerem a criação de abrigos de passageiros enquanto aguardam pelos transportes. Porque você fica na paragem muito tempo, à espera de poucos autocarros, muita enchente. Era lógico que a esse tempo já houvesse pelo menos um ponto de paragem onde você pode esperar o autocarro e subir comodamente. Por exemplo, eu vou para o Sequel. Sequel é uma via que os transportes públicos estão mesmo extremamente complicados. Isso nos dificulta muito, porque às vezes os autocarros avariam, tem apenas um autocarro que sai de lá para cá, às vezes 2, quando os 2 estão em linha. É mesmo complicado, o governo tem que resolver essa situação. Aí é muito difícil a gente ir para casa essa hora, porque praticamente não tem autocarro, muita gente que cá se encontra não tem condições de pegar um táxi, e visto que a gente mora distante e trabalha distante, então a opção é mesmo pegar autocarro. É esta a realidade, visivelmente abarrotada as paragens, as pessoas tentam a todo custo conseguir um lugar e chegar com segurança até as suas casas. Até o final do ano, a província de Luanda, que é servida por 400 autocarros dos 572 disponíveis, passará a contar com um serviço especial de transporte coletivo urbano para atender os passageiros durante a noite e madrugada. E Luanda ganhou hoje mais um espaço verde. O Jardim Eu Sou Vida fica no distrito de Ingombota e foi inaugurado pela Primeira-Dama da República, Ana Dias Lourenço. O plantio de árvores é das alternativas mais simples e benéficas para preservar o meio ambiente e é também uma das principais recomendações de especialistas para travar o aquecimento global. Como forma de preservar o ambiente, 1 milhão de árvores serão plantadas em todo o país até 2024. A iniciativa é dos jovens escuteiros de Angola. Convidamos Sua Excelência, a Senhora Primeira-Dama, para ser a madrinha do projeto, que ela aceitou, que muito nos honrou por ter aceito o nosso projeto. Continuamos, portanto, aqui o ano passado, no Dia da Árvore, plantamos aqui com ela esta árvore. Nosso projeto, o projeto Árvores da Vida, é para plantar 1 milhão de árvores. Já temos neste momento, já plantamos mais de 100 mil, mas muitas foram vandalizadas, portanto temos plantadas só cerca de 70 mil. Está no nosso lema, se partirem nós plantamos, se queimarem nós plantamos. Deixar um mundo melhor do que o encontramos é o lema da Associação Nacional dos Escuteiros de Angola, que os fez abraçar o projeto Árvores da Vida. Passado um ano, Luanda ganha mais um espaço verde, com a inauguração hoje do Jardim Eu Sou Vida, no distrito urbano da Ingombota. O descerrar da placa coube a Ana Dias Lourenço, Primeira-Dama da República e madrinha do projeto,
que conta com a intervenção de outros atores da sociedade civil. Nossa questão ambiental é muito importante. Estamos com muita escassez de árvores, muita escassez de sombra. Nós tentamos renovar, reabilitar estes espaços para que as pessoas que vivem à volta destes espaços possam habitar, possam usar destes espaços. Nós usamos muitas árvores que acabam por dar sombra. Caso tenha muita gente aqui no jardim, não podemos ter uma grande área verde sem sombra. Com essa simbiose entre jardinagem, ambiente e arte, nós temos aqui uma obra de arte que espelha exatamente essa tendência, essa vontade de prestarmos mais atenção ao ambiente, à nossa natureza, ao nosso ecossistema. Então isso acaba por ser uma mensagem para as gerações futuras. Para os responsáveis do escotismo em Angola, este caminho está só a começar e toda a comunidade é chamada a intervir nesta empreitada para salvar o nosso planeta. Estamos a procurar, com a ajuda dos governos provinciais, não só conseguir um viveiro, um nacional e um em cada província, para podermos distribuir as nossas áreas, para que possamos pôr Angola melhor, o mundo melhor. As autoridades do distrito da Ingombota garantem toda a ajuda necessária para manter uma Luanda mais bonita e saudável. Quando esta campanha, nós até acompanhamos, trabalhamos com eles, demos um espaço, mas penso que é pequeno. Mas como disse, vamos trabalhar e levar essa preocupação mais acima. Segunda parte do jornal, olhamos em destaque para o que foram as recomendações saídas da Cimeira Quadripartida sobre a paz em África. O encontro que em Luanda acolheu este encontro na terça-feira e ordenou essencialmente a retirada imediata e incondicional da RDC de todos os grupos armados. A Cimeira Quadripartida entre a SIAC, CAO, Sirgil e a SADC ordenou a retirada imediata e incondicional da República Democrática do Congo de todos os grupos armados no comunicado final lido pelo Comissário da União Africana para a Paz e Segurança. A Cimeira Quadripartida ordenou a retirada imediata e incondicional de todos os grupos armados, em particular o M23, bem como o ADF, a FDLR e pelo não cumprimento por parte do M23 de se retirar das áreas ocupadas conforme previsto no roteiro de Luanda de 23 de novembro de 2023. Para facilitar as operações da Força Regional da África Oriental, a Cimeira aplaudiu o acordo de concessão de $2 milhões celebrado entre a União Africana e o Secretariado da Comunidade da África Oriental. A Cimeira aplaudiu a assinatura do acordo de concessão de $2 milhões americanos celebrado entre a União Africana e o Secretariado da Comunidade da África Oriental, no sentido de facilitar as operações da Força Regional da África Oriental. Os chefes de Estado sublinharam que, dado o sucesso da Cimeira Inaugural, decidiram institucionalizar a Cimeira Quadripartida. Os líderes decidiram institucionalizar a Cimeira Quadripartida como uma plataforma para coordenação e harmonização. E, neste sentido, eles aceitaram a oferta e a proposta feita pela República do Burundi a acolher a segunda Cimeira Quadripartida em Bujumbura, Burundi. Este especialista entende que a decisão tomada pela Cimeira para a retirada imediata dos grupos armados na RDC pressupõe um passo importante para a pacificação da região. É necessário olhar para aquela região e pacificá-la. Uma das questões que as Nações Unidas defenderam é a necessidade de se criar um corredor humanitário para, de alguma forma, defender as populações que residem naquela região, para que o governo possa retomar a sua autoridade naquelas regiões. Isto é o essencial. Não basta pacificar, não basta tirar de lá as forças negativas, é necessário que o governo ocupe o seu lugar e o faça de forma efetiva naquela região. Para quê? Para que se evite que em próximas ocasiões possa haver o retorno do conflito. Quando não há autoridade do Estado, naturalmente abre-se
caminho para o aparecimento deste tipo de forças como o M23. Os líderes africanos tomaram nota especial sobre o compromisso da SIAC em cooperar plenamente com outras organizações regionais e iniciativas políticas, diplomáticas e de segurança com vista à pacificação e estabilização do leste da República Democrática do Congo. E ainda sobre a cimeira quadripartida, especialistas elogiam a coordenação de esforços entre os Estados na busca da paz para a RDC. E defendem igualmente a realização de mais cimeiras do género para que se alcance rapidamente a almejada paz na República Democrática do Congo. Do encontro de alto nível participaram presidentes e chefes de governo da Comunidade da África Oriental, CAO, Comunidade Económica dos Estados da África Central, CEAC, Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos, CIRGIL, e ainda a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, além de representantes da União Africana e da Organização das Nações Unidas. Dentre as conclusões, realce para a institucionalização da Cimeira Quadripartida como uma plataforma de harmonização e consultas, sendo que o Burundi já se comprometeu em acolher o próximo encontro de estadistas. Além da continuidade da Cimeira, há um outro aspecto interessante desta cimeira, que sai desta Cimeira, que é os Estados contribuírem para a manutenção de paz. Isto sim tem um reflexo positivo. Não se faz paz com discurso, faz paz com ações. E ações custam dinheiro. Se os Estados estão dispostos a contribuir, é o caminho mais sensato. O facto do Burundi acolher a próxima, muito mais interessante, porque o Burundi é ainda mais próximo da zona de conflito, então também é parte interessante. É necessário que os Estados se mobilizem para encontrar a paz. Uma vez mais, Paul Kagame, presidente do Ruanda, não fez parte da mesa das negociações, situação pouco abonatória para o fim das acusações trocadas frequentemente com a República Democrática do Congo. O professor de Relações Internacionais, Délcio Rodrigues, considera que o facto de o presidente Kagame enviar o seu ministro dos Negócios Estrangeiros sinaliza vontade em encontrar soluções para o problema. É um esforço para pacificar. Eu mandei o meu ministro, não há necessidade de, provavelmente, conflito de agenda o presidente vir. Embora seria positivo da parte do presidente Kagame estar nas cimeiras para resolver o problema. A acusação em si poderá ser um ato leviano, uma acusação com alguma verdade, porque digamos que naquela região do leste da RDC, o principal beneficiário daquele conflito acaba sendo o mesmo Ruanda, porque há uma desordem e poderá haver aí alguma espécie de tráfico de minérios que beneficiem o Ruanda. O empenho do presidente João Lourenço na pacificação do leste da República Democrática do Congo chamou a atenção de quem acompanha a política internacional. É um estadista que está preocupado com o bem-estar da região onde ele está inserido. Lembrando que qualquer conflito na região da RDC depois poderá afetar Angola. Então, é um esforço positivo e é um esforço louvável da parte do presidente João Lourenço. Nós temos um país que, na eventualidade de a RDC entrar em conflito constante, o país mais próximo que eles têm para recorrer é Angola. Então, nós acabamos tendo essa situação de conflito. É necessário que Angola faça um esforço de pacificar e nisto a atuação do presidente João Lourenço tem sido bastante positiva. Na Assembleia Nacional, deputados deram hoje início a uma jornada formativa que visa aprimorar conhecimentos e técnicas de fiscalização de contas públicas. A iniciativa tem pela frente o Comitê da SADC para a Fiscalização e Controle de Contas Públicas. Os servidores públicos precisam ter noção que entre as responsabilidades do cargo está a proteção do bem comum. De acordo com o presidente em exercício da Assembleia Nacional, os gestores devem, através das suas ações, apostar fortemente numa governação que tenha o homem no centro das prioridades. É necessário considerar que assumir cargos públicos pressupõe responsabilidade e responsabilização. Outro sim, proteger o bem comum é sinônimo de investimento no homem, por ser o destinatário e o fio último de toda e qualquer governação, o garante das contas e da continuidade dos serviços públicos e do bem-estar da sociedade. Américo Kuononoka falava na formação sobre o processo de fiscalização e controlo das finanças públicas que durante 2 dias junta na Casa das Leis deputados angolanos e de outros países da SADC. Para aquele responsável, não há voltas a dar, senão a apresentação de contas por parte dos gestores das contas públicas
frequentemente. Na perspectiva da construção da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, se reivindica a todos nós a preocupação de assumir a prestação de contas como uma verdadeira bandeira que exprime um compromisso a ser assumido por todos os Estados, bem como o controle e a fiscalização dos atos públicos que garantam o crescimento e o desenvolvimento sustentáveis. A ação de supervisão do erário deve procurar o equilíbrio das contas públicas com o Orçamento Geral do Estado, reduzindo assim o déficit das respectivas contas. A melhoria das vias de acesso, construção de estradas, estamos a falar da construção de escolas, mas acima de tudo a melhoria da qualidade da assistência médica e medicamentosa, a qualidade da educação. Isso tem que ver com aquilo que está também plasmado no Programa de Governação da Angola, no Orçamento do Estado, e o que nós vamos aqui partilhar são as boas práticas ao nível regional. O ciclo formativo visa capacitar os parlamentares para que possam, através das suas ações, prevenir atos de corrupção na administração pública. Todos os dias é um dia de aprendizagem, a razão pela qual estamos aqui para capacitar os nossos colegas. Temos várias experiências de vários países que gostaríamos de partilhar com os nossos colegas e também encontramos formas e mecanismos de como poderemos fortalecer a contabilidade e a transparência na região. E o objetivo desta organização é primar que os parlamentos cumpram com o seu papel de fiscalização, de acompanhamento, de monitoramento da execução das contas públicas. Durante a formação, os deputados vão analisar temas como a atuação do Parlamento no processo de fiscalização e controle das finanças públicas, o papel do Tribunal de Contas de Angola no processo de fiscalização e controle das contas públicas, dentre outros assuntos. Angola e Cabo Verde. Cooperação parlamentar. Em destaque. É sobre o que falamos agora. O ministro das Comunidades da República de Cabo Verde foi hoje recebido na Assembleia Nacional. O responsável visita Angola com o objetivo de tomar contacto com a comunidade cabo-verdiana residente no nosso país. A dona Alexandrina tem 66 anos. A mulher de nacionalidade cabo-verdiana é apaixonada por Angola. A sua trajetória aqui teve início em 1972, aproximadamente 3 anos antes da independência. Dona Alexandrina leva consigo histórias que jamais serão esquecidas. A maior dificuldade que nós enfrentamos é a guerra. A guerra todos nós tivemos dificuldade. Aquele que foi merecido estar vivo, estamos aqui a ver que foi merecido partir para outro mundo, está lá, mas eu estou aqui, graças a Deus, eu não tenho razões de queixa. Eu sento em casa. Já a dona Hermenegilda está há 38 anos em Angola. A rápida adaptação abriu portas para os negócios. Gostei da Angola, foi bem recebido. Depois fiquei a trabalhar minha conta própria, porque nós fazia costurantes, depois nós não ficamos já a fazer aquela costura mais, começamos a fazer viagem, tornei ser comerciante. Com a dona Domingas, a jornada também começa cedo. Hoje já são mais de 60 anos de vivência em solo angolano. Meus pais veio como contratado trabalhar aqui em Angola no tempo de colônia, em 1963. Aquilo foi ele contratar para vir trabalhar. Pronto, gostou, não voltou mais. Com diferentes ocupações, Cabo Verde é das maiores comunidades estrangeiras em Angola. Segundo o ministro das Comunidades da República de Cabo Verde, atualmente já são mais de 100 mil cabo-verdianos em todo o território nacional. Cabo Verde é um país com mais de 1,5 milhões de cabo-verdianos na diáspora, quase 2/3 da sua população está em várias comunidades, seja em África, aqui em Angola em especial, mas também na Europa e nas Américas. O propósito do nosso país, do nosso governo, é lançar um amplo programa
de apoio ao investimento da diáspora cabo-verdiana. Jorge Santos, que visita Angola, falou entre os vários assuntos sobre as autarquias e do processo de admissão de nacionalidade para descendentes de cabo-verdianos, um projeto cotado para os próximos tempos. São comunidades antigas, pessoas outras que têm grandes laços familiares com Cabo Verde e que, entretanto, ainda não têm a nacionalidade cabo-verdiana. A nível do governo de Cabo Verde, abriu-se uma janela de oportunidade gratuita e com facilidades a todos os cabo-verdianos que estão nas comunidades africanas, e aqui em Angola em especial, para adquirirem a sua nacionalidade, querendo a sua nacionalidade de forma gratuita e com facilidades. Entre os desafios do país vizinho, o índice de desemprego e a pobreza são igualmente altos. O país africano já teve outros ganhos significativos, como é, por exemplo, a erradicação da malária. O território não registra transmissão local há 5 anos. Ainda este mês, o país recebeu a visita de técnicos da Organização Mundial da Saúde de Genebra e do Escritório Regional para apoiar Cabo Verde na preparação para a certificação da eliminação da malária. Terminou hoje a missão da delegação parlamentar angolana em Cabo Verde. A equipa esfiada pela Presidente da Assembleia Nacional participou hoje da sessão solene no Parlamento local. Mas antes, Carolina Cerqueira foi recebida pelo Presidente de Cabo Verde. A Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, reafirmou hoje na cidade da Praia, Cabo Verde, a necessidade da conjugação de esforços e iniciativas conjuntas entre angolanos e cabo-verdianos para a consolidação da paz, da estabilidade e da segurança das regiões geopolíticas. Na sessão solene especial do Parlamento cabo-verdiano, no quadro da visita de 3 dias da delegação parlamentar angolana, Carolina Cerqueira disse que se deve criar um quadro jurídico-legal de modos a consolidar os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos dos dois países e proporcionar, por via da diplomacia parlamentar e humanitária, um ambiente que seja favorável para fortalecer a democracia, a cultura da paz e o desenvolvimento sustentável, assim como a defesa das populações vítimas dos conflitos armados, cujos direitos fundamentais são permanentemente violados. Recordo que Carolina Cerqueira chefia uma delegação parlamentar angolana que, durante os 3 dias de visita a Cabo Verde, manteve encontros com o Presidente da República, o Primeiro-Ministro e o Presidente do Parlamento cabo-verdiano e visitou também a cidade de Santa Catarina e a cadeia de Tarrafal, no quadro do incremento das relações bilaterais parlamentares. Os parlamentos dos dois países têm cooperado por grupos de amizade Angola, Cabo Verde. 34 é o registro que se tem de novo ataque do grupo jihadista no Burkina Faso, isto é, em termos de mortos. Acompanhe a seguir o resumo da atualidade internacional com esta e outras notícias. A Edna Firmino já aqui está. Edna, boa noite. Olá, Kina Santos. As novidades do dia. Boa noite, Simeão. Infelizmente, mais um ataque no Burkina Faso e mais mortos. Ok. Boa noite a todos. 31 soldados e 3 auxiliares do exército foram mortos num ataque de supostos jihadistas no norte do Burkina Faso. O anúncio foi feito pelo exército nesta quarta-feira. Os novos combates causaram baixas significativas, apesar da vigorosa resposta das unidades. Segundo o exército, mais de 40 terroristas foram neutralizados. Outras notas internacionais já a seguir. O governo do Gabão anunciou que as eleições presidenciais gerais e autárquicas vão realizar-se no próximo dia 26 de agosto de 2023, numa altura em que o partido que apoia o presidente Ali Bongo Ondimba se apresenta como favorito. O decreto do Conselho de Ministros, tornado público, refere à convocação do Colégio Eleitoral para a eleição do presidente da República, dos deputados da Assembleia Nacional e dos membros dos conselhos departamentais e municipais. O chefe de Estado Ali Bongo Ondimba, de 64 anos, eleito em 2009 após a morte do pai, Omar Bongo Ondimba, que governou o país durante mais de 40 anos, ainda não anunciou se vai ser ou não candidato. Manifestantes com fogos de artifício entraram em confronto com a polícia de choque no subúrbio de Paris, em França,
na noite desta terça-feira, depois que um adolescente de 17 anos foi morto a tiros pela polícia durante uma parada de trânsito, e os promotores iniciaram uma investigação de homicídio nesta quarta-feira. 30 pessoas foram presas nos confrontos, 40 carros foram queimados, a maioria no subúrbio parisiense de onde a vítima era, informou o ministro do Interior. Os promotores disseram que o tiroteio ocorreu depois que o jovem não cumpriu uma ordem para parar o seu carro. A polícia disparou contra o menino, que morreu instantaneamente devido aos ferimentos. 10 pessoas morreram e mais de 60 ficaram feridas num bombardeio russo que atingiu o restaurante na cidade de Kramatorsk, na região leste da Ucrânia. 3 menores de idade estão entre as vítimas fatais, anunciou o Serviço de Emergências da Ucrânia no Telegram nesta quarta-feira. O ataque destruiu o restaurante Ria Pisa, um local muito procurado por soldados, jornalistas e trabalhadores de organizações humanitárias em Kramatorsk, no último grande centro urbano sob o controle de Kiev, no leste do país. As operações de resgate prosseguem e 7 pessoas foram resgatadas com vida dos escombros, de acordo com o Serviço de Emergências. Segundo a polícia da Ucrânia, a Rússia disparou 2 mísseis terra-ar S-300 na terça-feira contra a cidade que tinha 150 mil habitantes antes da guerra. É o fim da edição de quarta-feira do Girassol Jornal. Voltaremos a estar juntos amanhã, mesma hora, 19h45, para mais um encontro. Obrigada pela companhia de sempre. Boa noite e passe bem. Boa noite.